Olá, esta é a questão 140 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema dessa questão é lógica. Então, antes de iniciar a aula, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não for inscrito, compartilhasse, divulgasse esse vídeo aí, para que o maior número de pessoas tenha acesso a esses temas, a essas questões, tá bom? Então, a questão 40 diz o seguinte: foram convidadas 32 equipes para fazer um torneio de futebol dividida em 8 grupos com 4 equipes, mais ou menos a estrutura da Copa do Mundo nas regras atuais, tá? Sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra um das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocada de cada grupo seguem para realizar 8 partidas. Então tem a primeira fase, né, e depois tem o que a gente conhece como mata-mata, do torneio, ou só mata, né, que é o jogo único aí no caso do texto. Para a próxima fase, chamada de oitavas de finais, por causa das 8 partidas, não é isso? Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar 4 partidas, ou seja, cada partida vai ter um vencedor, vai ficar 4, que aí nós chamamos de quartas de finais, 4 partidas. Os vencedores das quartas de finais disputam 2 partidas, chamadas de semifinal, antes da final, e os vencedores avançam para a grande final, que define o campeão, ou a equipe campeã do torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias, certo? No mínimo 3 dias, entre 2 jogos disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só poderá disputar a partida seguinte na quinta-feira da mesma semana. Então dá diferença de 3 dias, né? Então descansaria segunda, terça e quarta, e aí disputaria uma nova partida na quinta. E aí quer saber o seguinte: o número mínimo de dias necessários para a realização deste torneio é... Bom, então vamos lá, tá? Então eu vou dividir aqui, por exemplo, colocar aqui na primeira fase, tá? Na primeira fase, quantos jogos ele ia disputar. Então vamos lá. O primeiro jogo, então ele vai jogar em um dia, certo? E aí tem 3 dias de descanso, e aí depois ele joga o segundo jogo. Vou colocar aqui um dia. Depois tem mais 3 dias de descanso, e aí joga o terceiro jogo num determinado dia qualquer aí. E aí depois tem mais 3 dias de descanso, certo? Então essa é da primeira fase. Aí das oitavas, as oitavas de final, ele vai ter um jogo, certo? E vai descansar mais 3. Depois vai ter as quartas de final, certo? E aí vai jogar num determinado dia, descansa mais 3. E depois tem a semi, certo? Depois das quartas vem a semi, conforme o texto aí. Então descansa, joga num dia, descansa 3. E aí por último tem a grande final, para definir o campeonato. E aí tem um jogo aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, dos dias aqui, 3 vezes 6 é igual a 18. Então os dias de descanso seriam 18. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ficaria 18 mais 7, que é igual a 25. Então seria 25 dias aí, no mínimo, mas isso é para uma equipe jogar. Então aí depende da configuração, mas ele quer saber no mínimo. Então são 25 dias que a gente analisou aí conforme as regras do campeonato, tá bom? Um abraço a todos, até!